Olá, tudo bem com vocês? Hoje, durante o vídeo, eu vou estar mostrando como eu faço os meus estudos bíblicos. Eu escolhi o livro do profeta Ageu, porque é um livro pequeno, apenas de 2 capítulos, então dá para fazer juntinho com vocês as minhas anotações. Durante o vídeo, eu vou estar mostrando como eu utilizo as minhas bíblias de estudo e como eu faço as anotações na Bíblia. Bom, primeiramente, antes de começar o estudo, é sempre importante fazer a oração, tá? Então, eu sempre faço a minha oração, entrego ali aquele momento ao Senhor e peço sabedoria para que Ele me dê entendimento da palavra. Para o estudo, eu vou estar utilizando o estudo panorâmico da Bíblia e a Bíblia de aplicação pessoal e a Bíblia de estudo Roma, tá? Então, como eu havia falado, eu escolhi o livro do profeta Ageu, porque é um livro pequeno, de apenas 2 capítulos. Eu costumo usar para sublinhar lápis de cor e uma caneta para escrever da Pilot 0.7. Eu gosto de usar o lápis de cor porque se eu quiser trocar às vezes a cor, mudar um pouco a intenção ali da cor, eu posso apagar e sublinhar novamente. Eu inicio sempre colocando a data para ficar registrado quando foi que eu li esse livro ou esse capítulo, tá? Nessa minha Bíblia, essa Bíblia é a Bíblia da Mulher que Ora. Ela sempre tem uma introdução pequena antes de cada livro. Então, eu começo lendo a introdução, que nela já dá um direcionamento do que se trata, né, o livro que eu vou ler. Já na introdução, eu já senti ali Deus falando que era para eu marcar. Eu utilizo o lápis roxo para marcar as ordenanças, tudo aquilo que o Senhor me ordena fazer, tudo aquilo que eu devo fazer. Então, eu já peguei o lápis de cor roxo e sublinhei ali o que Deus estava me ordenando. Depois, no início do capítulo 1, já fala sobre a parte histórica de quando aconteceu o livro e também para quem foi direcionada a palavra. Eu gosto de sublinhar as partes históricas com a cor verde. Depois eu sublinhei as partes vermelhas, que era algo que Deus estava falando que não estava gostando do que o povo estava fazendo. Então eu sublinhei de vermelho. Tudo aquilo que Deus fala que não se agradou, ou que não é para fazer, que o povo fez de errado, eu coloco de vermelho. E a parte de azul, a parte que fala sobre Deus. Então, todo o pedaço aqui do versículo que diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu sublinhei de azul. À medida que eu vou lendo, que eu vou entendendo, eu vou anotando, tá? Então, essas anotações que eu vou fazendo ao lado ali da leitura é o que o Senhor vai tocando no meu coração e vai me dando entendimento, tá? Então, eu continuo fazendo a leitura, sublinhando cada versículo de acordo com as cores que eu já separei, né, para identificar. Então, as cores que eu uso é roxo para ordenanças, verde para a parte histórica, de onde ocorreu, quem, né, qual personagem, que ano, vermelho para aquilo que eu não devo fazer, azul referente a Deus, laranja referente a promessas, tá? Então eu vou fazendo a leitura e aquilo que eu vou sendo inspirada, eu vou, pelo Espírito Santo, eu vou escrevendo, tá bom? Eu inicio todas as leituras dessa seguinte forma. Antes de pegar a Bíblia de estudo, primeiro eu faço a minha leitura, anoto aquilo que eu entendi e depois eu passo para usar as Bíblias de estudo, tá? Além das anotações do que eu entendi com o versículo, o Senhor às vezes me leva a orar algum versículo, tá? Então, nessa parte superior da página aí, virando a página, eu já comecei a fazer uma oração que o Senhor tocou o meu coração de acordo com o versículo, tá? Que eu gostaria de pedir que Ele me ajudasse. Ou que eu gostaria de agradecer, que eu gostaria de exaltar, né, no seu poder, de mostrar a confiança naquilo que ele me prometeu. Então, dependendo do que o versículo ali me falou, né, eu faço uma oração de acordo com o que eu entendi do versículo, tá? Então, assim eu vou fazendo. Ou eu anoto o que eu entendi, o que o Senhor me ordenou, ou o que eu não devo fazer, ou uma promessa, ou então eu transformo aquele versículo em oração, tá bom? Então aí eu fui finalizando a leitura, sublinhando de acordo com as cores que eu já expliquei para vocês e fazendo as anotações todas primeiro do que eu havia entendido e algumas orações, tá? Nessa página, basicamente, eu fiz uma oração na parte de lá de cima e na parte de baixo também outra oração. Eu sempre gosto de puxar uma setinha
para identificar de qual versículo que eu anotei, tá? Referente a qual versículo que eu anotei. Agora eu vou passar para a parte que eu uso as Bíblias de estudo, tá? Então eu sempre pego uma folha branca, pautada, pontilhada, a folha que eu tiver, pego algumas ilustrações para decorar essas folhas, porque eu gosto, né, de deixar tudo decorado e bonitinho. Eu acho que me alegra e me dá mais prazer e amor com a palavra de Deus. Então, eu sempre gosto de decorar, usar o washi tape, usar ilustrações que eu tenho, às vezes, sobrando aqui. Então, eu colo na folha que eu vou escrever, né? E começo a fazer anotações das coisas que estão na Bíblia de estudo sobre o contexto histórico, tá? Então, aí eu sempre coloco o título, que é sobre o profeta que eu estou estudando. Então, eu coloquei profeta Ageu. E aí eu pego as Bíblias de estudo que eu tenho para pesquisar. Esse livro azul e branco que eu abri é um livro de estudo panorâmico da Bíblia, da Henrietta Mears. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. É da editora Vida, tá? Então ela tem um resumo, basicamente, de todos os livros e é um panorama mesmo de toda a Bíblia, tá? Então eu gosto também de estar lendo ali, vendo o que ela está falando sobre o profeta, vendo que ela está falando do contexto em que ele viveu, para quem que ele profetizou, que época que estava acontecendo, como que ele profetizou, o estilo dele de profetizar, o assunto, né, que foi dado por Deus para que ele declarasse. Então, eu vou escrevendo isso que está na Bíblia de estudo ou também nesse estudo panorâmico. A outra Bíblia que eu também tenho aí aberta ao lado é a Bíblia de estudo Holmes, tá? Já tem um vídeo aqui no meu canal mostrando ela por dentro. Então, ela tem na introdução de cada livro bastante resumo sobre a parte histórica. Então, eu gosto de anotar ali as mesmas coisas que eu li ali também no estudo panorâmico da Bíblia, sobre que rei que era, o que o povo estava fazendo que estava desagradando a Deus, que precisou que o profeta alertasse para que eles, né, mudassem, a forma com que o profeta fala, que estilo dele, né, da onde o profeta veio, em que ano foi. Então, eu gosto de anotar tudo isso que eu vou pesquisando nas Bíblias de estudo. Porque eu gosto de estar olhando a partir do contexto histórico durante os estudos bíblicos. Porque a gente consegue entender melhor a época em que aconteceu, em que o povo de Israel estava, né? O profeta Ageu, ele profetizou na época que o povo retornou do exílio da Babilônia. A Bíblia fala pouco a respeito do profeta Ageu. Só sabe-se que ele estava profetizando na mesma época que Zacarias, durante anos que seguiram depois do exílio, tá? Então, ele profetizou durante 2 meses antes de Zacarias, por 4 meses, de setembro a dezembro. A mensagem que o profeta Ageu passou era destinada ao povo para que eles retomassem a reconstrução do templo. E isso aconteceu na mesma época de Esdras, do livro de Esdras. Ageu e Zacarias, eles foram mencionados no livro de Esdras, no capítulo 5, versículo 1, se vocês quiserem olhar. Eles começaram a reconstruir o templo pela liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. O povo lançou os alicerces do novo templo, mas foram interrompidos pelos próximos 16 anos. Quando o povo voltou para Jerusalém, o Ciro, rei da Pérsia, havia dado um decreto para que eles pudessem reconstruir o templo. Então, a reconstrução do templo ficou parada por 16 anos, porque os samaritanos que viviam no norte de Jerusalém contrataram advogados para que as autoridades, né, que financiavam, que custeavam essa reforma, parassem, deixassem de apoiar o trabalho de reconstrução do templo. Isso levou o povo a um grande desânimo. Então, o povo parou de reformar o templo e continuou reformando as suas casas, foram reedificando tudo, reconstruindo tudo, mas o templo foi deixado de lado. E aí o Senhor falou com Ageu para que profetizasse ao povo como eles podiam viver com tanto luxo enquanto a sua casa estava em ruínas. O templo, ele era o símbolo do relacionamento entre Judá e o Senhor, mas ainda estava demolido. Em vez de reconstruir o templo, o povo empregou seu dinheiro para embelezar suas próprias casas. Porém, quanto mais trabalhavam para si mesmos, menos tinham, porque ignoravam a sua vida espiritual.
As pessoas estavam mais preocupadas em reconstruir suas casas do que fazer a obra de Deus. Mas por causa dos problemas causados pelos samaritanos, eles ficaram sem recursos das autoridades da Pérsia. E a reconstrução do templo ficou abandonada por 16 anos. Quando Ciro morreu, Cambises, seu filho, tornou-se rei, mas em uma volta para casa após uma guerra, acabou sendo assassinado. Dário, ou Dario, um alto oficial do exército, assumiu o controle do exército persa e tornou-se rei. No segundo ano de seu reinado, Dário aprovou uma campanha de reconstrução do templo e ainda apoiou por intermédio do Tesouro Real, como foi confirmado através da descoberta daquele decreto que Ciro havia escrito para a reconstrução do templo. E num período de 4 anos, o templo foi reedificado. Deus dirigiu a Ageu a mensagem para encorajar o povo de Jerusalém a reconstruir o templo e, com o apoio do Dário, a reedificação do templo se completou em 4 anos. Ageu encorajava o povo à medida que trabalhavam. Ele os assegurava da divina presença do Espírito Santo. E o que a gente pode aprender através do profeta Ageu? É fácil tornar outras prioridades mais importantes do que fazer a obra de Deus. Mas Deus quer que prossigamos até o final, sem fraquejar, e que cooperemos na construção do seu reino. Deus queria que o templo fosse reconstruído. Ele possuía meios para fazê-lo, mas precisava de mãos dispostas. O Senhor deseja fazer sua obra através das pessoas. Ele fornece os recursos, porém as pessoas dispostas devem fazer o trabalho voluntariamente. Nossas mãos devem estar disponíveis para fazer a obra de Deus. Cada um de nós foi escolhido por Deus. Isso nos mostra e nos motiva por seu amor a trabalhar para Ele. Por isso, não podemos dar desculpas. Precisamos colocar o nosso coração naquilo que é correto e colocar prioridades em nossas vidas. Quando o Senhor nos concede uma tarefa, não precisamos ter medo de começar. Os recursos de Deus são infinitos e Ele nos ajudará a completar a tarefa e encorajará outros a ajudar ao longo do caminho. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele provém as nossas necessidades, as mais profundas. Se o pusermos em qualquer lugar, nossos esforços serão inúteis. Quando damos atenção somente às nossas necessidades físicas e ignoramos o nosso relacionamento com Deus, acabamos em ruína. Assim como o povo não deu a Deus o primeiro lugar em suas vidas, se não colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nosso trabalho se tornará infrutífero e improdutivo e nossas posses materiais serão insatisfatórias. Por isso, devemos colocar Deus como prioridade em nossa vida. Devemos confiar a Ele tudo o que temos, nossos projetos, nossos sonhos, nossos bens, nossas finanças, nossa vida, nosso coração, pois é Ele quem nos concede tudo e é Ele que nos sustenta. E eu quero fazer aqui com vocês uma das orações que eu anotei na minha Bíblia, que está no capítulo 2 e é o versículo 7. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio. Como prometi quando vocês saíram do Egito, portanto, não tenham medo. E aí eu fiz a seguinte oração, baseada nesse versículo. Obrigada, Senhor, porque me encorajas e me ajudas com as suas promessas, e confio em teu Espírito que habita em mim. Eu creio que não estou só. Tu estás comigo e me capacitas. Por isso não temerei e lhe obedecerei. Amém. Bom, meninas, assim é que eu faço as minhas anotações e os meus estudos bíblicos. Eu espero ter podido ajudar um pouco vocês a se encontrarem ou direcionar mais ou menos, inspirar como vocês podem fazer. Esse é o meu modo, tá? Talvez você não se adapte, talvez você esteja iniciando, mas não se preocupe, eu não comecei dessa forma, eu não comecei já fazendo tudo isso. O Senhor foi me ensinando pouco a pouco, ano após ano, Ele vem me ensinando. Então procure fazer o seu melhor de acordo com o que você tem em mãos. E o Espírito Santo vai te ensinando, vai te dando sabedoria e entendimento a partir do momento em que você buscar, a partir do momento em que você dedicar, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Que a paz do Senhor esteja no coração de vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!